Eu até compus uma das músicas do disco, Who Are You? Eu a compus uma noite em Bulrush Cottage, bêbado e brincando com o gravador Revox e meu ARP 2600. Ficamos muito felizes com Sabbath Bloody Sabbath, eu acho. Até Patrick Meehan e a gravadora ficaram felizes, o que significava só uma coisa, é claro. As coisas só podiam piorar a partir dali. Eu deveria saber que as coisas ruins estavam para acontecer com Black Sabbath quando voamos para os Estados Unidos em 1974, e o cara sentado ao meu lado bateu as botas no meio do Atlântico. Um minuto eu estava ouvindo um barulho como se o cara estivesse se afogando. Em seguida, estava sentado ao lado de um cadáver. Não sabia que merda fazer. Então apertei o botão para chamar a aeromoça. Sim, senhor, posso ajudá-lo? Disse a garota toda atenciosa. Esse cara bateu as botas, eu acho. Disse apontando para o vulto ao meu lado. Desculpe, senhor? Esticou as canelas, falei segurando a mão esquerda mole do cara. Olhe para ele, vestiu paletó de madeira. A aeromoça começou a entrar em pânico. O que aconteceu? Ela sussurrou, tentando cobri-lo com o cobertor. Ele parecia mal? Bom, estava fazendo uns barulhos como se estivesse sufocado, contei. Achei que tinha se engasgado com amendoim. Aí ele ficou branco, os olhos viraram e foi dessa para melhor. Olhe, disse a aeromoça baixinho. Vamos encostá-lo contra a janela com este travesseiro. Por favor, não mencione isso aos outros passageiros. Não queremos que ninguém entre em pânico. Para compensá-lo por essa inconveniência, podemos mudá-lo para a primeira classe se quiser. Qual é a diferença entre a business e a primeira? Perguntei. Champanhe. Ótimo. Foi o começo do fim. O que eu mais me lembro da turnê para promover Sabbath Bloody Sabbath é que todo mundo começou a ficar puto. Naquela época, Patrick Meehan tinha deixado de ser o mágico do outro lado do telefone, que podia conseguir um Rolls Royce, ou um cavalo, ou um carrinho elétrico, e tinha começado a se tornar o maldito chato que nunca dava uma resposta direta quando perguntávamos quanto dinheiro estávamos ganhando. Enquanto isso, Tony estava reclamando sobre fazer todo o trabalho no estúdio, o que significava que não tinha nenhuma vida pessoal. Ele estava certo, mas Tony adorava trabalhar no estúdio. Ele até começou a produzir os discos. Pessoalmente, eu nunca conseguiria ficar sentado, fumando cigarros e ouvindo os mesmos 3 segundos do solo de guitarra um monte de vezes. Ainda não consigo fazer isso hoje em dia. É algo que me deixa louco. Quando gravo minha parte, preciso sair para tomar ar fresco. Mas com a tecnologia melhorando durante os anos 70, a tentação era sempre colocar mais uma pista, e outra, e outra. Tony não se cansava daquela coisa. Ele tinha paciência para isso. E ninguém discutia, porque ele era o líder não oficial da banda. Geezer também estava cheio, cansado de ter de escrever as letras para mim o tempo todo. Posso entender como isso deve ter enchido o saco depois de um tempo, mas o cara era um gênio. Quando estávamos em Morgan Studios, lembro de ligar quando ele tinha tirado um dia de descanso em sua casa de campo. Falei, vamos lá, Geezer, preciso de algumas palavras para Spiral Architect. Ele resmungou um pouco, falou para voltar a ligar dali a 1 hora e desligou. Quando falei com ele de novo, me respondeu, tem uma caneta? Ótimo, escreva isso. Sorcerers of Madness, Silly Me, Their Time, Child of God Sitting in the Sun. Perguntei, Geezer, você está lendo isso de um livro ou algo assim? Não conseguia acreditar. O cara tinha escrito uma obra de arte no mesmo tempo que eu demorava para ler um parágrafo. Continue assim e teremos um maldito disco composto até às 5 da tarde. Uma razão pela qual não estávamos nos dando muito bem é porque tínhamos começado a desenvolver esses egos de rockstar. Estava acontecendo com muitas bandas naquela época. Quando tocamos em Caudian Festival no Ontario Motor Speedway em 1974, por exemplo, havia todo tipo de besteira acontecendo no backstage com as outras bandas. Coisas como... Abre aspas. Bem, se ele tem uma máquina de fliperama, então eu quero uma máquina de fliperama. Fecha aspas. Ou, abre aspas. Se ele tem um som quadrifônico, então eu também quero um. Fecha aspas. Os caras estavam começando a pensar que eram deuses. A escala daquele Carl Jam era inacreditável. Uns 250 mil fãs, com transmissões simultâneas na rádio FM e na rede de TV ABC.
O rock and roll nunca tinha visto nada nessa escala. Vocês deviam ver o equipamento de Emerson, Lake e Palmer. No meio do show, Keith Emerson fez um solo num piano de cauda enquanto era levado do palco e ia de um lado para o outro. O Call Jam foi um bom festival para nós, na verdade. Não tocávamos ao vivo há um tempo, então ensaiamos no nosso quarto de hotel, sem os amplificadores. No dia seguinte, voamos de helicóptero porque todas as estradas estavam bloqueadas. Aí fomos direto para o palco. Eu estava usando botas prateadas e calças amarelas. O Deep Purple fez um bom show. Rich Blackmore odiava câmeras de TV. Dizia que ficavam entre ele e a plateia. Então, depois de uma ou duas músicas, ele quebrou o braço da sua guitarra na lente de uma câmera e depois botou fogo no amplificador. Foi violento e toda a banda precisou puxar o carro no helicóptero, porque os bombeiros estavam atrás deles. A ABC deve ter ficado muito brava também. Essas câmeras eram caras. Lembro de voltar no mesmo voo para a Inglaterra com Rich. Foi muito louco. Eu tinha escondido 4 gramas de coca na minha meia e precisava me livrar daquilo antes de pousarmos. Então comecei a dar para as aeromoças. Elas ficaram completamente doidas com aquilo. Depois de um tempo, minha refeição começou a voar sozinha num certo momento. Dá para imaginar esse tipo de coisa hoje em dia? Quando penso nisso, me dá calafrios. Outra coisa louca que aconteceu na mesma época foi conhecer Frank Zappa em Chicago. Estávamos fazendo um show ali e ficamos hospedados no mesmo hotel. Todos admirávamos Zappa, principalmente Geezer, porque ele parecia ser de outro planeta. Na época, ele tinha acabado de lançar um disco quadrifônico chamado Apostrophe, que tinha uma faixa chamada Don't Eat the Yellow Snow, classicaço. Bom, estávamos todos no mesmo hotel e acabamos tomando umas com a banda dele no bar. Aí, no dia seguinte, ficamos sabendo que Frank queria que fôssemos à festa do Dia da Independência, que ele tinha organizado e que aconteceria aquela noite num restaurante na esquina. Ficamos muito afim. Eram 8 horas e fomos encontrar o Frank. Quando chegamos ao restaurante, lá estava ele, sentado numa mesa imensa, cercado pela banda. Nós nos apresentamos, aí logo começamos a beber. Mas era muito estranho, porque os caras da banda dele vinham para mim e pediam: "Você tem um baseado? Não diga ao Frank que eu estou pedindo, ele é careta. Odeia essas coisas. Mas você tem? Só uma peguinha para me alegrar?" Não queria me envolver, então respondia não, apesar de ter um saco cheio no bolso. Mais tarde, depois de termos terminado de comer, eu estava sentado perto do Frank quando 2 garçons surgiram da cozinha, trazendo em um carrinho um bolo gigante. Todo o restaurante ficou quieto. Aquele bolo era impressionante, cara. Tinha o formato de uma garota nua com 2 peitos enormes, cobertos de glacê. E as pernas estavam bem abertas. Mas a coisa mais louca era que eles tinham montado uma pequena bombinha, então havia champanhe escorrendo da vagina dela. O lugar ficou completamente em silêncio até que a banda começou a cantar America the Beautiful. Aí todos tiveram de tomar um gole do champanhe, começando por Frank. Quando foi a minha vez, eu dei um gole longo, fiz uma careta e disse: tem gosto de mijo." Todo mundo achou hilário. Aí Frank se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Você tem um baseado? Não é pra mim, é pra meu guarda-costas." "Está falando sério?" perguntei. "Claro, mas não conte pra banda. Eles são caretas." Reencontrei Frank uns anos depois, após um show dele no Birmingham Odeon. Ele me perguntou: "Tem algum lugar para comer nessa cidade? Estou no Holiday Inn e a comida é horrível." "Nessa hora da noite só tem a casa de curry da Bristol Street, mas não recomendo." Frank deu de ombros e falou: serve. Eu vou correr o risco." Então fomos todos para essa porcaria de restaurante indiano. Eu, Frank, Thelma e uma garota japonesa que era a namorada do Frank na época. Contei a ele que a única coisa no cardápio que não deveria pedir, sob nenhuma circunstância, era o bife. Ele assentiu, olhou para o cardápio por um tempo, aí pediu o bife. Quando chegou, fiquei olhando enquanto ele tentava comer. "Parece uma bota velha, não?" perguntei. "Não, na verdade", respondeu Frank limpando a boca com um guardanapo, "parece uma bota nova." No meio dos anos 70, tudo tinha mudado no Black Sabbath. No começo, costumávamos sair juntos o tempo todo, e sempre que chegávamos num lugar novo para um show, andávamos pela cidade como uma pequena gangue.
testando os pubs e clubes, mexendo com as garotas, bebendo. Mas, com o tempo, nós nos víamos cada vez menos. Quando Bill e eu fazíamos as viagens por carro, por exemplo, quase não nos encontrávamos com Tony ou Geezer. Aí até nós dois começamos a nos afastar. Eu era o chato barulhento que sempre estava dando festas, com garotas no quarto e todo tipo de devassidão, enquanto o Bill só queria ficar na cama e dormir. Depois de todo esse tempo na estrada, já não aguentávamos mais a companhia uns dos outros. Por não passarmos mais tempo juntos, todos os nossos problemas cresceram em nossas cabeças e simplesmente paramos de nos comunicar. Aí, de repente, tudo explodiu. Para começar, os direitos do nosso trabalho inicial foram vendidos para uma empresa chamada Essex Music, em perpétuo, que era uma forma chique de dizer para sempre. E houve outros sinais de problemas, como quando o Banco London em Celt faliu. Não sei exatamente qual foi o problema, estou longe de ser o gênio financeiro da Grã-Bretanha, mas sei que precisei vender as terras que tinha comprado do fazendeiro travesti para salvar Bulrush Cottage. Se Thelma e eu não tivéssemos pago pelas terras com nosso próprio dinheiro, estaríamos fodidos. O maior problema era a administração da banda. A certa altura, percebemos que estávamos sendo enganados. Apesar de, em teoria, Mirra nos mandar tudo o que queríamos. Sempre que pedíamos por algo, não tínhamos, na verdade, nenhum controle. Devíamos ter nossas próprias contas bancárias, mas elas simplesmente não existiam. Então eu precisava ir ao escritório para pedir umas 1.000 libras ou algo assim. E ele dizia, está bem, e o cheque vinha pelo correio. Mas, depois de um tempo, os cheques começaram a voltar. Então nós o demitimos. Aí começou toda essa porcaria legal com processos voando por todos os lados. Enquanto estávamos trabalhando na sequência do Saba Bloody Saba, que ficou sendo chamado de Sabotage, em referência a toda a merda de Mirra, ordens judiciais eram entregues no estúdio. Foi quando chegamos à conclusão de que advogados são tão ladrões quanto managers. Você é cobrado por todo centavo que eles gastam enquanto trabalham para você, até o último clipe. E eles adoram ficar nos tribunais o resto da vida, enquanto alguém estiver pagando as contas. Se demorar 50 anos para ganhar, tudo bem, para esses caras não importa nada. Tínhamos um advogado trabalhando para nós e eu acabei odiando o cara. Não conseguia suportar o jeito porque ele estava nos ferrando. Quando estávamos gravando Sabotage no Morgan Studios, ele veio nos ver um dia e disse: Senhores, vou pagar uma bebida para vocês. Pensei, uau, não posso acreditar nisso. O cara está enfiando a mão na carteira para algo? Aí, no final da reunião, ele pegou um caderninho e começou a somar o que tínhamos bebido, para poder nos cobrar depois. Certo, Ozzy, você tomou 2 cervejas, então são 60 pence, ele começou. E Tony, você tomou uma cerveja e... Você está tirando uma com a nossa cara, certo? Perguntei. Mas é claro que ele não estava. É o que advogados fazem. Eles passam lubrificante e enfiam um punho inteiro na sua bunda. Dá para ouvir toda a frustração em Sabotage. Há muita merda pesada naquele disco. Uma faixa incrível e Superstars. Lembro do dia em que foi gravada. Entrei no Morgan Studios e havia um coro de 40 pessoas ali, junto com uma arpista de 86 anos. Eles estavam fazendo um barulho que parecia Deus compondo a trilha sonora do fim do mundo. Eu nem tentei colocar um vocal por cima daquilo. Uma música da qual sinto orgulho naquele disco é The Rich. Escrevi a maior parte da letra, algo que me pareceu igual a ir em um psicólogo. Toda a raiva que senti em relação a Mirra foi expressa ali. Mas sabe o quê? Toda aquela merda que ele fez conosco não o levou a lugar nenhum no final. Deviam ver como ele está agora. Parece um fudido, gordo e bêbado. Mas eu não o odeio. Odiar as pessoas não é uma forma produtiva de viver. No final, não desejo nenhum mal àquele cara. Ainda estou aqui, sabe? Ainda tenho uma carreira. Então, de que adianta odiar alguém? Já tem muito ódio no mundo. Sem que eu precise gerar mais. E tirei uma música de tudo aquilo, pelo menos. Além de The Rich, não posso dizer que sinta muito orgulho do resto que aconteceu naquele período. Como puxar uma arma para Bill enquanto eu estava tendo uma bad trip de ácido em Bulrush Cottage? A arma não estava carregada, mas ele não sabia e eu não contei. Ele ficou bem na época, mas nunca mais falamos sobre isso, o que significa que foi algo sério.
Tive várias bad trips na época, falando a verdade. Outra noite estávamos em Fields Farm, a velha casa alugada de Bill, que estava ocupada por alguns roadies e estávamos nos drogando pesado por algum motivo. Havia um clima muito ruim naquela noite, porque uma criança tinha se afogado no lago da propriedade enquanto andava de canoa e os policiais tinham virado o lugar de cabeça para baixo, procurando o corpo no lago e drogas na casa. Não era exatamente o melhor momento para tomar um ácido, em outras palavras, mas isso não nos impediu. Tudo o que me lembro é de vagar pelo campo e encontrar esses 2 cavalos. Aí um deles falou para o outro: "Porra, aquele cara consegue falar!" E eu fiquei doido, muito doido. Bati na Thelma também, que foi provavelmente a pior coisa que já tinha feito na vida. Comecei a sufocá-la e a pobre mulher deve ter ficado assustadíssima. O que piorou ainda mais a situação é que tínhamos acabado de ter nosso segundo filho, o pequeno Louis. Thelma realmente sofreu comigo, sabem? E eu me arrependo disso. Se há algo que gostaria, era poder voltar no tempo e evitar essas coisas. Mas, claro, nunca é possível perdoar a violência, de nenhum tipo, e eu vou morrer com essa culpa. Meus pais costumavam brigar muito, então talvez eu tenha pensado que é assim que se faz, mas não há desculpas. Uma noite, quando estava doido de bebida e pílulas, bati tão forte em Thelma que a deixei com o olho roxo. Íamos nos encontrar com o pai dela no dia seguinte e eu pensei: puta merda, ele vai quebrar minha cara agora. Mas tudo que ele falou foi: então, qual dos 2 ganhou, hein? A parte mais triste é que só depois de ficar sóbrio realmente percebi como o meu comportamento era estúpido, mas eu reconheço agora, podem acreditar. Enquanto toda essa merda estava acontecendo, decidimos fazer outro disco. Dessa vez levando todo o nosso equipamento e equipe para os Estados Unidos, ao Criteria Studios, em Miami. O nome que tínhamos escolhido era Technical Ecstasy, apesar de eu não ser 100% a favor. Nesse momento, nossos discos estavam ficando incrivelmente caros. Tínhamos gravado Black Sabbath em um dia, Sabotage tinha demorado uns 400 anos, Technical Ecstasy não demorou muito, mas o custo de gravá-lo na Flórida foi astronômico. Ao mesmo tempo, nossas vendas estavam caindo. A gravadora não estava tão interessada quanto antes. Tínhamos de pagar $1 milhão para a Receita Federal nos Estados Unidos, não conseguíamos pagar nossas despesas com advogados e não tínhamos um manager. Num ponto, Bill era quem atendia o telefone. O pior de tudo, no entanto, é que perdemos nossa direção. Não era experimentação com a música. Parecíamos não saber mais quem éramos. Um minuto você tinha uma capa como a de Saba Bloody Saba, com um cara sendo atacado por demônios, e no seguinte tinha 2 robôs transando enquanto subiam uma porra de uma escada rolante, que era a arte do Technical Ecstasy. Não estou dizendo que o disco era todo ruim. Não era. Por exemplo, Bill escreveu uma música chamada It's Alright, que eu adorei. Ele cantava também. Tem uma ótima voz e eu fiquei mais do que feliz por deixá-lo cantar. Mas comecei a perder o interesse e fiquei pensando em como seria ter uma carreira solo. Até fiz uma camiseta com Blizzard of Oz escrito. Enquanto isso, no estúdio, Tony estava sempre dizendo: devíamos soar como Foreigner, ou devíamos soar como Queen. Mas eu achava estranho que as bandas que antigamente influenciávamos agora estavam nos influenciando. Mais uma vez, perdi o controle com a bebida e as drogas. Estava falando um monte de coisas erradas, causando problemas, sendo um otário. Na verdade, meu problema com a bebida durante as sessões de Technical Ecstasy na Flórida ficou tão sério que eu me internei num hospício chamado St. George's quando voltei para casa. O nome verdadeiro era Stafford County Asylum, mas eles o tinham mudado para que as pessoas se sentissem melhor. Era uma velha casa vitoriana, escura e deprimente, como um cenário de filme de ficção científica. A primeira coisa que o médico me perguntou quando entrei foi: "Você se masturba, Sr. Osborne?" Eu respondi: "Estou aqui pela minha cabeça, não pelo meu pinto." Não durei muito naquele lugar. Estou falando, os médicos eram mais doidos que os pacientes. Aí Thelma me comprou umas galinhas. Ela provavelmente pensou que isso me ajudaria a ter mais os pés no chão. E funcionou por uns 5 minutos. Mas aí a novidade se esgotou.
principalmente quando percebi que Thelma esperava que eu alimentasse aquelas coisas e limpasse a merda delas. Então comecei a pensar no motivo para me livrar daqueles bichos. Thelma, falei uma manhã, depois que finalmente ter ficado de saco cheio, onde você conseguiu essas galinhas? Estão com defeito. Como assim, estão com defeito? Não estão botando ovos. Bom, ajudaria se você as alimentasse, John. Além disso, elas provavelmente estão estressadas, pobrezinhas. Por que você diz isso? Vamos, John. Você coloca um cartaz em cima do galinheiro delas onde está escrito O Flag 14. Sei que elas não sabem ler, mas mesmo assim. É só uma piada. Dar tiros de aviso por cima das cabeças delas toda manhã provavelmente não ajuda muito. Nota de rodapé. O Flag eram os campos de prisioneiros de guerra alemães para oficiais inimigos capturados. Todo mundo precisa de um pouco de motivação. Você está assustando as pobres todos os dias. Vai fazer com que morram do coração se continuar assim. Essa é a esperança, pensei. Com o passar das semanas e dos meses, eu continuei me esquecendo de alimentá-las, e elas continuaram se esquecendo de botar ovos. Tudo o que eu ouvia de Thelma era: John, alimente as galinhas. Ou, John, lembre-se de alimentar as galinhas. Ou, John, você alimentou as galinhas? Eu estava ficando completamente louco. Estava tentando dar um tempo na minha vida. Fazer technical ecstasy tinha sido muito cansativo, principalmente por causa de toda a bebida envolvida. Mas eu não conseguia ter paz. Se não era Thelma, eram os advogados. Se não eram os advogados, eram os contadores. Se não eram os contadores, era a gravadora. E se não era gravadora, eram Tony ou Bill ou Geezer, preocupados com a nova direção ou reclamando de nossos impostos. A única forma de aguentar tudo isso era ficar travado o tempo todo. Aí um dia, eu finalmente fui vencido. Fiquei acordado a noite toda, bebendo no Hand Cleaver, depois mais bebida em casa, depois algumas carreiras de coca, mais um pouco de maconha, aí mais coca, aí um desmaio perto da hora do café da manhã para me refrescar, aí um pouco de coca para acordar de novo. Nesse momento já era a hora do almoço, então tomei um frasco de xarope para tosse, 3 taças de vinho, um pouco mais de coca, um baseado, meio maço de cigarros e um ovo empanado. Mas não importava o quanto eu tomava, não conseguia me livrar dessa horrenda sensação de inquietude. Eu sentia isso geralmente depois de voltar dos Estados Unidos. Ficava parado na cozinha por horas, abrindo e fechando a porta da geladeira, ou sentado na sala em frente à TV, indo de um canal para o outro, nunca assistindo a nada. Mas dessa vez algo estava diferente. Eu estava ficando louco. Não havia mais nada a fazer. Eu devia voltar para o Hand Cleaver e me embebedar. Estava a ponto de sair de casa quando ouvi Thelma descendo as escadas. Ela entrou na cozinha e disse: "Vou até a casa da minha mãe pegar as crianças." Fiquei olhando enquanto ela pegava uma pilha de revistas Good Housekeeping da mesa e as colocava numa bolsa. Aí parou e olhou para mim, parado ali, ao lado da geladeira, de cueca e roupão, cigarro na boca, coçando o saco. "Você alimentou as galinhas?" perguntou. Eu falei: "Elas estão com defeito." "Vá alimentá-las, John, pelo amor de Deus. Ou sabe o quê? Deixe que elas morram, não me importo mais." Vou até o pub. "Usando o roupão de banho felpudo que ganhou de Natal?" "É." "Classe, John. Você tem muita classe." "Você viu meus chinelos?" "Procure na caminha do cachorro. Eu volto às 8. O que me lembra em seguida é de sair de casa com minhas botas, não consegui encontrar meu chinelo, e ir na direção do pub. Enquanto andava, tentava amarrar o cordão de meu roupão. Não queria ficar me mostrando como um louco para os fazendeiros, principalmente não queria me mostrar para o travesti barbudo no final da estrada. Quando cheguei ao portão, no fim da entrada de carro, repentinamente mudei de ideia. "Sabe o quê?" disse para mim mesmo. "Vou alimentar aquelas galinhas. Foda-se. Se isso é deixar feliz, vou fazer." Virei-me e comecei a andar na direção da casa, mas fiquei com sede, então fui até o Range Rover, estava estacionado, abri a porta e o porta-luvas onde guardava a minha garrafa de uísque de emergência. Um trago. Ah, muito melhor. Brrr. Continuei pelo jardim. Mas aí mudei de ideia de novo. Fodam-se as galinhas, pensei. Nenhuma dessas merdinhas botou um ovo para mim.
Fodam-se, fodam-se todas elas. Um trago. Acendi outro cigarro. Aí me lembrei de que ainda não tinha terminado aquele cigarro que já estava na minha boca. Então o apaguei na horta de Thelma. Mudei de direção novamente, dessa vez indo para casa. Abri a porta e fiquei ali, olhando para minha Benelli semiautomática. Peguei-a, abri para ver se estava carregada. Estava. Aí enchi os bolsos do meu roupão de balas. Em seguida, alcancei no alto da estante a lata de gasolina que o jardineiro guardava para usar no cortador de grama, aquele que eu costumava dirigir até o pub para fazer piada. O escritório de Patrick Meehan tinha me mandado, apesar de eu ter pedido uma colheitadeira. Então, com a lata numa mão, a arma na outra e o uísque embaixo do braço, ainda fumando meu cigarro, saí pelo jardim em direção ao galinheiro. O sol estava se pondo e o céu tinha ficado todo vermelho e laranja. Na minha cabeça, a única coisa que ouvia era a Thelma pedindo: John, alimente as galinhas. John, já alimentou as galinhas? Aí nosso contador falando: caras, isso é sério. É um imposto de $1 milhão na Receita Federal norte-americana. E Geezer falando: vamos chamar o disco de Technical Ecstasy. Precisamos de novos direcionamentos. Não podemos ficar usando essa merda de magia negra para sempre. Não paravam. Nunca. John, alimente as galinhas. Caras, isso é sério. Vamos chamar de Technical Ecstasy. John, você alimentou as galinhas? Um imposto de $1 milhão. John, alimente as galinhas. Precisamos de uma nova direção. Isso é sério. Não podemos continuar com essa merda de magia negra para sempre. Ah! Quando cheguei ao galinheiro, coloquei a lata e a arma no chão, tirei o cartaz de Old Flag 14 e coloquei dentro. As galinhas cacarejaram e deram umas bicadas. Alguma de vocês botou ovo? Perguntei como se não soubesse a resposta a essa merda de pergunta. Era o que eu pensava. Falei ficando em pé. Uma pena. Aí peguei a arma, tirei a trava, mirei. Clac, clac, bam, bang. Mirei. Squam. Bang, bang. Mirei. Swoop, bang. O som da arma era terrivelmente ensurdecedor e ecoava pelo campo. Parecia que se podia ouvir às milhas de distância, e a cada tiro uma luz branca iluminava o galinheiro e o jardim ao redor, seguida por um cheiro forte de pólvora. Eu estava me sentindo melhor, muito melhor. Um trago. As galinhas, as que ainda não tinham ido para o céu, estavam loucas. Esperei um momento para que a fumaça baixasse. Mirei, clic, clic, bang, bang. Mirei, scrup, bang, bang. Mirei, scrup, bang. Quando terminei, o lugar estava cheio de sangue, penas e pedaços de bicos. Parecia que alguém tinha jogado um balde de restos de galinha em mim e depois esvaziado um travesseiro em cima da minha cabeça. Meu roupão estava arruinado, mas eu me sentia fabuloso, como se alguém tivesse tirado um peso de 3 toneladas das minhas costas. Coloquei a arma no chão. Peguei a lata de gasolina e comecei a esvaziá-la sobre o que tinha sobrado das galinhas. Acendi outro cigarro, dei uma longa tragada, me afastei e aí botei fogo no galinheiro. Uf! Fogo por todos os lados. Aí peguei as balas que sobraram do meu bolso e comecei a jogá-las no fogo. Bang, 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 bang! Hehehe, eu ria. Aí algo se mexeu atrás de mim. Quase caí em cima da arma e acerto um tiro no próprio saco de tanto medo. Eu me virei e vi uma galinha correndo para longe de mim. Aquela safada! Eu me ouvi fazendo esse barulho estranho, louco. E aí, sem nem pensar, comecei a correr atrás dela. Não sabia o que tinha de errado comigo, nem por que estava fazendo aquilo. Tudo o que sabia era que estava possuído por essa raiva insana e incontrolável contra todas as galinhas. Mate as galinhas, mate as galinhas, mate as galinhas! Mas vou contar uma coisa. Não é nem um pouco fácil pegar uma galinha, principalmente quando está ficando escuro e você não dormiu nas últimas 24 horas, além de estar doido de bebida e coca, sem falar que está usando um roupão e botas.